Daqui a pouco, logo depois do Jornal Tarobá, segunda edição, tem o Jornal da Band. E nós vamos saber agora quais os destaques da edição de hoje. Olá, daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Aqui estão os destaques de hoje. Família de Erasmo Carlos faz velório e enterro fechados ao público. Parceiros relembram trabalhos com o cantor. Anvisa volta a exigir máscaras contra a Covid em aeroportos e aviões. Mais uma zebra passeou no Catar. O Japão venceu de virada a Alemanha e amanhã tem a estreia do Brasil. Vinícius Júnior deve começar como titular, mas Tite segue tentando esconder o jogo. Isso e muito mais daqui a pouco no Jornal da Band. A gente te espera. Estaremos juntos. Vamos agora a Foz do Iguaçu para conversarmos com o Vinícius Machado sobre uma situação lá da cassação do PSC. Aí isso gerou aí a cassação de um vereador, quer dizer, a saída de um vereador, a cassação é da chapa, e um novo vereador vai ser integrado aí à Câmara de Foz. Atualiza para a gente essas informações, Vinícius. Pois é, Moraes, por decisão da Justiça, a chapa do PSC foi cassada aqui em Foz do Iguaçu. E com isso, quem perdeu o mandato foi o vereador Maninho do PSC. De acordo com a Justiça Eleitoral, essa cassação ela aconteceu por conta de uma denúncia de que a chapa do PSC teria utilizado candidaturas laranja para poder participar da eleição de 2020. Como todos sabem, a legislação eleitoral determina que todos os partidos devem ter um número mínimo de candidaturas femininas. E algumas dessas candidatas femininas aqui sequer fizeram campanha para si mesmas. Essas denúncias foram anexadas, os casos foram apurados, a Justiça decidiu pela anulação da chapa. E por conta disso, hoje a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu fez uma sessão extraordinária, acatou a decisão da Justiça, exonerando o vereador e também 4 assessores. Aqui no cartório eleitoral de Foz do Iguaçu foi feita a recontagem desses votos, 7.000 votos ao todo foram anulados e ficou definido quem vai ser o vereador que deve assumir. No caso, deve ser Márcio Rosa, do PSD. Agora, de acordo com o cartório, eles estavam emitindo ainda hoje o diploma para poder entregar ao vereador. E até o momento não há confirmação se o diploma já foi terminada a confecção. Caso ele venha a ser diplomado, já pode assumir uma vaga na Câmara de Vereadores aqui de Foz do Iguaçu por um período de pouco mais de 2 anos, até que sejam realizadas as novas eleições. Moraes? Amanhã, a instabilidade diminui no Paraná, apesar da presença significativa de nebulosidade em algumas regiões. Possibilidade de chuvas é maior entre o norte pioneiro, Campos Gerais e o leste paranaense, mas sem previsão de tempestades. Entre o noroeste, oeste e o sudoeste do estado, o sol predomina e o calor deve aumentar no período da tarde. A máxima prevista para Cascavel é 28 graus, a mínima não deve passar de 15. Em Foz do Iguaçu, mínima de 16 e máxima de 31. Na cidade de Guaíra, a mínima 17 e a máxima prevista 30 graus. Em Francisco Beltrão, mínima de 14 e máxima de 28. Em Terra Roxa, mínima de 16 e máxima de 30. A máxima prevista para Palotina é 31 graus e a mínima não deve passar de 16. O Paraná registrou 76 novos casos de dengue na última semana. Agora são 1.538 confirmados. A Secretaria de Estado da Saúde informa ainda que são mais de 19 mil notificações. Não foram registradas mortes em decorrência da doença. Lembrando que sábado será realizado o dia D de combate à dengue em Cascavel a partir das 8h30 da manhã no Lago Municipal. O Futebol Clube Cascavel completou uma semana de pré-temporada. Luciano Neves.
Olá, Moraes, uma ótima quarta-feira para você, para todos que estão aí nos acompanhando no Jornal Tarobá, segunda edição. Hoje vamos falar da preparação da pré-temporada do Futebol Clube Cascavel. Completou uma semana de trabalhos. Os jogadores se apresentaram na semana passada, no dia 15, e o técnico Ademir Fezan já fez um pequeno balanço desta primeira semana de trabalho. Segundo ele, o que surpreendeu foi a motivação dos jogadores que chegaram ao clube porque encontraram uma boa estrutura e também dos jogadores que permaneceram no Cascavel da temporada passada para agora. Segundo ele, esses jogadores também estão motivados mesmo com a troca de treinador. Lembrando que o Ademir Fezan foi contratado então para o lugar do técnico tcheco que comandou o Cascavel nas 2 últimas temporadas. Ontem, inclusive, o Cascavel anunciou a renovação de contrato do lateral Libano, ele que é o jogador que mais vezes vestiu a camisa aurinegra. São 96 jogos oficiais de 2018 para cá, fica para mais uma temporada. O Ademir Fezan já conta aí com alguns dos reforços treinando no atual elenco. O Rafael Milhorim, o Ferrugem e também o zagueiro Ferreira. Todos já fazem parte desse novo Cascavel que vai estrear no Campeonato Paranaense no dia 14 de janeiro contra o Independente São Joséense. Mas antes, o Cascavel disputa o Torneio Paraná de Verão. É uma competição de pré-temporada em que o Cascavel vai enfrentar aí o Cianorte e também o Maringá, 2 times que fazem parte da elite estadual. Primeiro jogo nessa competição, dia 14 de dezembro, contra o Cianorte, no Estádio Olímpico Regional. Para fechar, falamos também da preparação do Cascavel Futsal para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Esse jogo teve uma mudança. Num primeiro momento estava marcado para o próximo sábado no Ginásio da Neva, mas foi remanejado então para o domingo. A justificativa foi um comum acordo do Cascavel com o Galo Dois Vizinhos, já que o Cascavel teve casos de Covid na semana passada para cá, ou seja, esse jogo então ficou para o domingo, às 6h30 da tarde, no Ginásio da Neva. O Cascavel Futsal, que vai ter a troca de treinador depois da saída do técnico Cassiano Klein, mas tenta segurar alguns dos principais jogadores. Já anunciou a permanência do Zequinha e também do Gustavinho para a próxima temporada. Essas foram as informações então do Futebol Clube Cascavel e do Cascavel Futsal. Moraes, eu volto contigo. Obrigado, Luciano. Olha, hoje à tarde o Futebol Clube Cascavel confirmou a renovação com o zagueiro William Gomes, que estava emprestado ao Mirassol de São Paulo. Será a 4ª temporada desse jogador na Serpente Aurinegra, onde disputou 85 partidas, marcando 9 gols. O zagueiro marcar 9 gols é algo bastante interessante e importante. Claro que isso é apenas o efeito que é causado justamente pela competência desse zagueiro. É um belo zagueiro e que foi muito bem aproveitado nessas temporadas que nós citamos. Tem o Libano aí praticamente batendo o recorde de temporadas pelo Cascavel e o William que retorna agora à equipe, né? Não há um reforço, porque é um jogador que estava no Cascavel e foi cedido à equipe do Mirassol. Portanto, esta filosofia da manutenção desta base do Cascavel em torno de 60%, ela é interessante. Assim como é super interessante jogadores que estão chegando, considerados reforços, que em campo realmente demonstrem essa qualidade de serem reforços na equipe do Cascavel. A gestão em torno do Cascavel é irrepreensível e tomara que dentro do campo esse reflexo também irá aconteça para a felicidade de toda a torcida de Cascavel e do oeste do estado do Paraná. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouquinho mais informações, são 7h11.